Seja bem-vindo para esse vídeo, e nesse vídeo daqui a gente vai fazer a análise da vitória do Grêmio por 2-0 contra o Novo Hamburgo. Sexta rodada do Gauchão, são 6 jogos, uma derrota e 5 vitórias. Até o momento os resultados estão muito bons, mas na minha visão essa foi a segunda boa atuação do Grêmio no Gauchão. Foi bem contra o São José e agora contra o Novo Hamburgo. Ficou 2-0, mas eu poderia estar fazendo aqui facilmente uma análise de um resultado aí de um 4-0, 5-0, 6-0. O Grêmio produziu para isso e também não sofreu muito perigo. Então, uma atuação muito boa. Que nem eu falei, a gente poderia estar falando de um placar muito maior. Então, vamos fazer a análise aqui dessa partida. Antes de qualquer coisa, solta aí a intro. Então, vamos lá. Falar desse 2-0. Antes de tudo, vamos falar como é que foram os gols, né? Primeiro gol da partida é marcado já no segundo tempo. O Grêmio produziu demais no primeiro tempo. Era para ter feito pelo menos um ou dois gols. Teve bola no travessão com o Natan, teve chance perdida cara a cara do Cristal, teve chance perdida do JP Galvão, teve chute do PP, teve uns 3 chutes no jogo do PP. Enfim, o Grêmio produziu muito, parou no goleiro do Novo Hamburgo, que fez um primeiro tempo espetacular, disparado o melhor jogador do primeiro tempo. E no segundo tempo entra o André. Além do André, quem mais que tinha entrado? João Pedro já tinha entrado. E também entra o Natan, né? Entrou o Natan no lugar do Cristaldo desde o início do segundo tempo. Enfim, o André entra, recebe o cruzamento do João Pedro, que tinha entrado no lugar do Fábio, teve um corte no primeiro tempo, teve que ser substituído. Eu diria que esse jogo aí foi dividido por jogadores em 3 setores. Primeiro, dentro de campo. Segundo, banco de reservas. Terceiro, no hospital. Porque só do Novo Hamburgo, 2 substituições no primeiro tempo por lesão. Do Grêmio saiu o Fábio machucado também. No segundo tempo ainda teve outro jogador do Novo Hamburgo machucado. Então, jogo que teve muitas lesões, essa que é a verdade, né? Tanto é que dava para perceber, depois de um tempo o Novo Hamburgo já estava morto. Estava ali só para realmente cumprir o protocolo, terminar o jogo por eles. Depois que sai o segundo gol, já acabava o jogo ali, já sabiam que não ia ter como reagir. E aí só vai passando o tempo, o Grêmio produzindo oportunidades, perdendo oportunidades e conseguiu manter nesse 2-0. Enfim, o João Pedro recebe o passe do... O André recebe o passe do João Pedro. Ele dá um chute assim de trivela, cara, um golaço, com certeza o gol mais bonito da partida, até porque o outro foi de pênalti. Mas um golaço do André, eu acho que até o momento o gol mais bonito da temporada do Grêmio. Acho não. Eu acho. Quase que certeza que foi o gol mais bonito até o momento. Um chute bem bonito, mostra que realmente o André está em grande evolução e tem um potencial bem grande para essa temporada, né? Agora que o Soares foi embora e o JP Galvão ainda não convence, foi o segundo gol na temporada dele ainda, sendo que ele joga todo o jogo, quase o jogo inteiro, pelo menos até a metade do segundo tempo ele sempre joga. E tem a mesma quantidade de gols que o André sempre entra também no intervalo ou na metade para o final do segundo tempo, e mesmo assim tem a mesma quantidade de gols e está entregando até mais do que o JP. Enfim, um golaço do André. Depois o JP Galvão dá um passe espetacular para o Nathan Fernandes, fez uma jogada muito boa. O Nathan sofre o pênalti, o JP finaliza e faz o gol de pênalti. Queria destacar também já... não, eu vou destacar quando for fazer aqui a análise aqui jogador por jogador, que do JP Galvão tem algumas coisas para falar. Enfim, começa pelo gol, o Marquezinho foi bem na partida, não foi muito exigido, mas quando foi, fez boas defesas, é um goleiro que traz segurança. Que nem eu já falei em vídeos passados, a gente, para essa temporada, eu imagino que não tem problema com o goleiro. Temporada passada teve, talvez não, com certeza. Uma das piores defesas do campeonato na temporada passada, talvez a terceira ou quarta pior defesa. Sempre questionando o Grando, no final do ano o Kaique ganha posição, bem para esse ano ainda contrata o Marquezinho, então a gente está muito bem servido com o Marquezinho e com o Kaique, 2 grandes goleiros. O Marquezinho tem mais currículo, tem mais nome e passa até mais segurança, mais tranquilidade, por mais que o Kaique venha muito bem também, os dois são ótimos. Mas o Marquezinho chega para ser titular, né? Não tem muito o que falar. E foi bem de novo, nota 10.
O Fábio vinha fazendo um jogo mediano até ter a lesão. Defensivamente estava bem. Ofensivamente estava errando algumas coisinhas. Vai uma nota 6. Jeromel e Kahneman não tiveram que fazer muita coisa. Depois que entra o Luan Parede, né? Luan Parede. O Kahneman sofre demais porque o Luan Parede estava dando muito trabalho. O Kahneman teve que fazer falta. O Luan conseguiu girar em cima dele para finalizar. E ali o Kahneman teve muitas complicações. Com a parede ganhando quase todas as jogadas. Mas o Kahneman roubou algumas bolas também. No geral foi bem. Então vai uma nota 7 para o Jeromel. Nota 8 para o Kahneman porque teve que participar mais, né, do jogo com esse confronto com a parede. O Reinaldo foi bem. Teve uma chance cara a cara que ele desperdiçou. Deveria ter feito o gol ali. Mas com exceção a isso, laterais longos bem cobrados. É um cara que tem uma boa visão de jogo. O primeiro tempo deu um passe pro Nathan que deixou ele cara a cara. Ele acabou tentando driblar o goleiro e o goleiro pegou a bola. Mas no geral foi bem. Vai uma nota 7 pro Reinaldo. O Vila Sante foi bem também, nota 7. O PP foi espetacular, tá? Assim, atuação perfeita. Nota 9, talvez o melhor da partida, tá? De verdade, eu acho que foi a melhor atuação dele com a camisa do Grêmio. Distribuindo o jogo, finalizando, jogando muito bonito mesmo. O PP jogou demais. Acho que o melhor do jogo, no final aqui, no desenrolar do vídeo, a gente faz. Eu dou o meu voto aqui pro craque da partida. Depois vocês podem botar aí embaixo também, mas provavelmente vai ser o PP. O Cristaldo, velho, o Cristaldo teve uma outra oportunidade, teve bons passes, mas também não conseguiu ser muito decisivo. Vai uma nota 6. O Nathan Fernandes jogou muito bem, é ele que sofre o pênalti e tal. Criou boas jogadas, mas na hora de levar um 10, teve finalização na trave, teve lance que tentou driblar o goleiro e perdeu a bola, teve umas oportunidades para fazer gol que desperdiçou. Mas jogou bem, produziu boas jogadas. Nota 7. O Galdino abaixo, o Galdino não produziu quase nada, nota 3. Acho que dos jogadores do Grêmio que está tendo pior início de temporada é o Galdino. Pior até do que o JP Galvão. Quem eu já falei no vídeo passado é porque o Galdino surpreendeu a gente em alguns momentos ano passado. E o JP Galvão foi bem abaixo. Então começa esse ano, ainda mais com o Soares indo embora, cai tudo sobre o JP Galvão. Ele não começa bem, começa a ser vaiado. Sendo que o Galdino está com início de temporada bem pior do que o JP Galvão. Mas ele sempre é substituído, né? Mas de qualquer forma, eu acho que o JP até faz sentido jogar de titular. Agora o Galdino não tem a menor condição, cara. Usa o Bessosi, sei lá, usa algum jogador da base, mas o Galdino não tá entregando absolutamente nada. O que ele faz, qualquer jogador faz, cara. Até o momento nessa temporada, né? Corta pro meio, dá uns passezinhos aqui, dá um chute pra fora ali, pá, e não faz gol, não dá assistência. Não tá aproveitando. 6 jogos, ele jogou o quê? Pelo menos 5 como titular. E desperdiçou todas as oportunidades que teve. Não jogou bem em nenhum jogo. Então, não faz sentido insistir com o Galdino. O JP Galvão é o único centroavante do elenco, né? O André é um cara mais móvel. Talvez o André daqui a pouco pegue essa vaga, ou até mesmo no lugar do Galdino. Mas com essa característica, assim, no elenco principal é só o JP Galvão. Devia testar o Jardiel, devia. Mas se não testar ele, é só o JP Galvão, então faz sentido. Agora o Galdino, cara, o que mais tem é ponto, pô. Usa o Natan, até o Rubens entrou, tentou fazer alguma coisa diferente, pelo menos. Foi mal, foi, mas tentou fazer alguma coisa. Entrou o Bessosi tentando algumas jogadas, o Galdino nem tentava, cara. Pô, era um a menos. Então, nota 3. JP Galvão, cara, o primeiro tempo mediano para baixo, não conseguiu ser decisivo, fazia uma parede boa e tal, mas na hora de finalizar nunca chegava inteiro, fazia o diferencial, sempre o básico. Já no segundo tempo foi muito bem, deu para ver que estava com mais confiança, fez umas embaixadinhas assim, virava o jogo, mostrou que tem qualidade. Ele bate bem o pênalti, faz o gol, conseguiu fazer algumas paredes, fez um segundo tempo bom, o JP Galvão. Ele depois teve um choque de cabeça que sangra, ele mesmo assim coloca a touca, continua jogando, ele já ganha alguns pontinhos a mais também, mostrando que quer mostrar o desempenho dele, né? Deu para ver que ele não queria ser substituído e isso sim ele vai ganhando pontos com isso. Achei que fez uma atuação boa no segundo tempo, talvez segunda atuação boa na temporada, né? Contra o São José quando ele faz o gol.
ele se posicionou bem e depois sumiu da partida. Já nesse jogo daqui, realmente o segundo tempo dele foi bom. Aqui sim ele jogou bem no segundo tempo. Então o segundo tempo foi a melhor partida do JP Galvão até o momento. Não só nesse ano. Com a camisa do Grêmio, o segundo tempo foi a melhor atuação do JP Galvão até o momento. Vai uma nota 8. Nota 8 pra dar uma moralzinha. Eu ia falar 7, mas vai 8. Vai 8, foi bem. Entrou o Natan, eu já falei, pra mim o Natan tem que entrar de segundo volante, tá? Não é pra ele entrar como camisa 10. Ele não tem característica de chegar na frente, fazer gols, é um cara mais de armação. Pra mim ele tem que ser um substituto do PP. Tem características parecidas de desenrolar o jogo, aparecer pro jogo. Então pra mim ele tinha que ser testado no lugar do PP, como segundo volante, como meia não. Entrou o João Pedro na direita, entrou bem, nota 8. O Bessosa entrou mal, perdeu muitas jogadas, pelo menos sofreu uma falta ali. Depois teve um chute tosco para fora, que estava sem goleiro, cara. Ele conseguiu chutar para fora depois de uma finalização do André. Horroroso ali, era para ter feito gol. Mas depois consegue roubar uma bola depois de um lançamento, finaliza, a bola passa raspando na trave. E nem eu falei, eu prefiro um cara que perca 2, 3 gols e depois cria uma outra jogada boa do que um cara que não faz nada, velho. O Galdino não criou absolutamente nada. Então o Bessosi entrou melhor do que ele. Mesmo assim, perdeu algumas jogadas. Poderia ter ido bem melhor. Dá uma nota 6. O Rubens, eu gosto dele e tal, mas eu acho que realmente passou já da hora dele ter que ser emprestado. Não tem muito o que falar. Entrou, na minha visão, entrou mal, prendendo demais a bola. Ele nunca entra, então quando ele entra, ele quer mostrar o potencial dele. Acabou exagerando, prendendo demais a bola, perdendo posse de bola, jogando uns cruzamentos nada a ver, ficando fácil para a defesa do Novo Hamburgo, entrou mal. Eu acho que a melhor solução é um empréstimo, cara, não ter que ficar aproveitando. Acho que o momento tem que ser os caras da copinha, velho. Os caras foram bem. Tem que entrar ali o Alisson, o Gustavo Nunes e o Jardiel. Já era para os três ter subido. Já era para ter subido faz tempo, faz tempo. Logo depois da copinha passava no máximo uma semana, já atacava no profissional, deixava no banco e ia colocando no segundo tempo nesse tipo de jogo, que já tá ganho. Enfim, fez bem colocar o Rubens, né? Não tinha entrado em nenhum minuto nessa temporada até agora. Então pelo menos testou ele. Devia ter testado o Wesley também, nesse tipo de jogo que o Novo Hamburgo não tinha gás nem para dar mais 10 passos quando apitou o final do jogo. Tinha cara caindo com câimbra, tinha tudo ali, cara sentindo lesão. Então os caras estavam morrendo em campo e o Wesley não entrou. Esse é o tipo de jogo para testar esses caras. Mas enfim, o Rubens entrou mal, vamos uma nota 4 para ele. Por mim, empresta. Acho que é a melhor solução. O André entrou bem, nota 9. Entrou voando, fazendo gol, finalizando. O gol dele é um absurdo. Entrou muito bem. A melhor notícia desse início de temporada é o André. Não tem muito o que falar. O André e o Marquezinho. Os dois são as melhores notícias até o momento dessa temporada. Do Novo Hamburgo, quem que eu posso destacar? O primeiro tempo do Maticore. Foi muito bem o goleiro do Novo Hamburgo. E cadê o Vinícius Tanque? O Vinícius Tanque é esse daqui? Acho que é. E também o Luan Parede. O Luan Parede entrou bem, tá? Mas principalmente o Vinícius Tanque. Acho que é esse daqui? Não. Esse daqui? Não. Vinícius Tanque, cara, enfim. Ele foi muito bem na partida, tá ok? O grande destaque na minha visão. Ele e o Maticore foram bem os destaques do Novo Hamburgo e também o Luan Parede. Entrou dando bastante trabalho lá na frente. O Kahneman teve que trabalhar bastante em relação ao Jeromel por conta do Luan Parede. E queria destacar aqui o Jonathan. Eu lembro dele na base do Grêmio, acho que 2017, 2016, 2015, por aí. Não aproveitou as oportunidades do Grêmio, não conseguiu desempenhar tão bem. Infelizmente, hoje é reserva do Novo Hamburgo. Então, cara, tem que testar, né? Tem que testar os caras. Senão, pô, o Jardiel, o Gustavo Nunes, o Alisson tem que ter oportunidades, velho. Não existe insistir ali com o Galdino. O próprio JP Galvão fez um bom segundo tempo. Mas nenhum dos dois vinha merecendo todas essas oportunidades. E o Renato opta por insistir nesses caras ao invés de dar oportunidade para os caras da base, né? Enfim, na hora que falou lá, Jonathan, 21, entrando, lembrei dele na hora. Acho que era 2017, cara, por causa daquela camisa marcante da Libertadores. Eu lembro que ele jogou na época.
Enfim, eu lembro que ele entrou no jogo contra o Sport, que foi um 5-0 na arena, com o gol do Fernandinho, o gol do Edilson, eu lembro desse jogo, e lembro do Jonathan. Ele entrou no meio de campo, né? Primeiro lance já dá um chute para a defesa do Marquezinho, enfim, lembranças. Aqui a estatística só tem a classificação, não tem os números da partida. A gente fica na primeira colocação com 15 pontos, são 6 jogos, perdeu o primeiro para o Caxias, depois embalou 5 vitórias. Que nem eu falei, vence do São José jogando bem, depois, eu posso errar a ordem, tá? Mas vence do Brasil de Pelotas jogando mal, vence do Juventude, com o Juventude jogando bem melhor que a gente, vence do Brasil de Pelotas, Juventude, vence o Avenida, jogando mal também. E agora, posso ter pulado um, tá? E agora vence o Novo Hamburgo, jogando bem. Duas atuações boas até agora nesses 6 jogos, contra o São José e contra o Novo Hamburgo. Como eu falei, era jogo para produzir 4, 5, 6-0 nesse jogo, perdeu muitas oportunidades, ficou só em 2. Mas em questão de desempenho, essa foi a segunda melhor atuação. Segunda melhor não, mas junto com o jogo do São José, as melhores atuações do Grêmio até o momento na temporada. Tá ok? Próximo jogo do Grêmio, deixa eu ver contra quem é. Grêmio e São Luís. Jogando em casa também. É outro jogo que é uma grande oportunidade para fazer mais uma grande atuação, tá? Jogando na arena é onde tem que fazer as grandes atuações. Fora de casa não precisa ter desempenho. Vencendo tá bom. Então tá bom ganhando ali do Brasil, tá bom ganhando da Avenida. Agora contra o Juventude tinha que ter jogado melhor. E, enfim, as melhores atuações contra o São José e contra o Novo Hamburgo. Tá ok, é isso, não tem muito mais o que falar. E é isso. Só para fechar então, o craque da partida, pra mim foi o PP, tá? O PP jogou demais, demais. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. Gostou do vídeo? Deixa o like, não gostou, deixa o dislike. E é isso. Foi esse o vídeo, valeu e falou.